Vamos falar agora sobre Thunderbolts com spoilers. A partir de agora tem spoilers. Vamos lá. Se você não quer saber, cuidado. Saia agora do vídeo e assista outro vídeo sem spoiler que já tem aqui no canal, beleza? Vamos lá. Vamos parar de chamar o filme de Thunderbolts, né? Eles são os Novos Vingadores. Sim. E aí a cena pós-créditos, né? Que não é o assunto desse vídeo, mas que, pra já te dar um contexto, ela já mostra pra gente que isso vai dar problema. Só que, para o que está por vir, ou esses heróis se juntam, ou vai dar pau. Mas a gente fala sobre isso no próximo vídeo, que é o vídeo que eu vou falar sobre spoilers. E tem mais. Se você tem alguma dúvida, alguma coisa que você queira saber específica sobre o filme, tem um post aqui na aba comunidade do canal. Vai lá e comenta que eu vou fazer um vídeo só respondendo as dúvidas da galera. O seu nome, o seu comentário, a sua dúvida, a sua pergunta pode aparecer no próximo vídeo aqui do canal, beleza? Vamos lá. A história, gente, ela se passa num contexto onde é citado que o ex-presidente dos Estados Unidos virou um Hulk vermelho. Então é depois de Capitão América 4, beleza? Onde, é importante lembrar, o Sam Wilson já está querendo, no final do filme, né, formar os Vingadores novamente, beleza? Então isso é um fato importante. A Condessa Valentina, agora a gente finalmente entende qual é o contexto dela no governo. Ela é a chefe da CIA, mas ao mesmo tempo ela tem uma outra empresa e essa empresa ela está meio que usando de fachada para fazer experimentos ilegais para tentar formar um novo mega super-herói, já que os Vingadores não existem mais. E por quê? Ela criando esse novo mega super-herói, o super-herói mais poderoso de todos, ela teria todos na mão dela. Então, um herói fabricado por ela, que obedeceria às ordens dela e o cara sendo muito poderoso. Só que você criar um cara super poderoso tem sempre o lado oposto, né? E se esse cara se virar contra você? Que é o projeto Sentinela. E ela faz vários testes, mas todos eles falham. Os cobaias, né, as cobaias humanas, acabam morrendo. Eis que ela descobre que existe um vivo, um que conseguiu sobreviver, que é o Robert, né, o Bob. Esse cara sobrevive e ele tem poderes, mas de início ele não sabe disso, né? Ele tá ali meio perdido. E a história desse cara se junta à história dos Thunderbolts no momento em que, justamente por estar sendo investigada pelo governo, a Valentina manda queimar o arquivo. Tudo que nós estamos fazendo, manda tirar, manda apagar, manda destruir qualquer prova contra mim. E isso envolve os soldados que trabalham para ela. Então a gente tem trabalhando para ela a Helena, que a gente já tinha visto antes. A gente tem trabalhando para ela o agente americano, que a gente já tinha visto antes. E aí a gente não tinha visto antes, mas agora a gente sabe que a treinadora, né, a Taskmaster, trabalha para ela. A Fantasma trabalha para ela. Então a gente tem esses 4. Então ela manda eles irem lá, para um mesmo lugar, para um matar o outro. Então a Helena tinha a missão de matar a Fantasma. A Fantasma tinha a missão, se não me engano, de matar o agente americano. O agente americano tinha a missão de matar a Helena. E a Taskmaster, enfim, tinha esse quebra-cabeça. Um tinha a missão de matar o outro. Eis que a Fantasma, eu tenho uma piada. A treinadora não tem como superpoder imitar os outros? Então, a Fantasma foi lá e falou assim pra treinadora. Essa piada não é feita no filme, tá? Essa piada é minha. Ela falou pra treinadora: então tá bom, me imita aqui. E matou a treinadora, que virou o quê? Um fantasma. Muito boa essa piada, né? Enfim, a treinadora morre. A gente tinha a dúvida se a atriz ia aparecer, porque ela de fato só ia aparecer no começo do filme, mas ela aparece, tá? Tem um momento que a máscara sai, né? Ela tira a máscara pouco antes da Fantasma matar ela, beleza? O que eu entendi aqui? Eles entenderam, né, que a treinadora foi um erro mesmo, e eles fizeram igual a Valentina, se livraram do problema. E eu acho que de fato ela era a que menos tinha a contribuir no filme. Eu até acho que eles poderiam ir pro arco dramático dela
igual fizeram dos outros personagens, mas optaram por desovar o cadáver ali, né? Não sei se houve algum problema de agenda e aí tiveram que se livrar dela, ou se foi ideia mesmo de se livrar do problema, ou alguém tem que morrer. Quem que vai morrer? Vai ser ela. Enfim, a gente pode pensar o que a gente quiser, mas ela logo no começo ela morre. E aí, o que acontece? Eles percebem que aquilo foi uma emboscada, e aparece o Bob ali no meio, e ele parece que não tem poderes, e aí, o que acontece? Eles têm que se unir para escapar dali. E eles se unem, e aí eles conseguem fugir, e aí nisso a Valentina captura o Bob. Eu não vou ficar aqui entrando em detalhes também, né? Porque eu acho que todo mundo tem que assistir o filme de fato é muito bom. E também já tem o vídeo de roteiro vazado aqui, né? Que é mais para eu passar minhas impressões ao longo do que eu vou contando os principais spoilers. E aí eles fogem, a Valentina captura o Bob, e aí já na Torre dos Vingadores, foi ela que comprou, ela estava reformando, ao mesmo tempo ela encontra ali objetos Chitauri, por exemplo, e aí ela faz uma exposição, não é nenhuma exposição, né? Ela está fazendo um leilão para arrecadar fundos, para se fingir de boazinha, na verdade. Eu arrecado fundos para uma instituição de caridade e tal. E onde entra o Buck e o Guardião Vermelho nisso, né? A Helena, ela tá, principalmente ela, né? Porque ela é o principal protagonista do filme. Ela tá se sentindo, ela tá na... Existem as 7 fases, né? Do luto. E como disse o Visão em WandaVision, né? O que é o luto senão o amor que perdura, ou alguma coisa desse tipo, né? Então ela tá muito impactada com o que foi a vida dela e com a morte da Natasha. Então, por exemplo, a própria atriz falou numa entrevista, né? Que, por exemplo, quando ela foi tentar culpar o Gavião Arqueiro, né? O Clint Barton, pela morte da irmã e foi tentar matar ele na série dele, quem lembra disso? Ela estava na fase do luto da negação, né? Então ela queria meio que negar que a irmã dela tinha morrido e tentava encontrar um responsável por isso. E aí quando a Valentina chega para ele e fala, foi o Clint Barton que matou a sua irmã, ela meio que acredita nisso, ou quer acreditar naquilo para encontrar um culpado e tentar, se eu achar um culpado para aquele problema, né, para aquela morte, eu apago isso, mas na verdade não. E então ela tá nesse luto. E aí ela tinha uma família disfuncional e agora ela entra para esse grupo disfuncional, onde ninguém queria estar ali, onde eles mesmos zoam de que, nossa, mas ninguém aqui voa, a gente só dá tiro e porrada. Sim, e foi o que a gente falou, né, quando a gente viu esse grupo. A única pessoa desse grupo que de fato tinha poderes era a Fantasma. Porque a Helena não é uma super soldada, mas é uma viúva negra, muita tática de combate, de tiro e tal, mas não tem super força, né? O Guardião tem super força. O Buck é um super soldado também. O Agente Americano também é um super soldado, né? E é isso que eles fazem. A única que tem poderes de fato é a Helena. A treinadora tinha poderes, né, de conseguir copiar as táticas de luta do adversário, mas também é um poder bem meh, então se livraram dela também, né? E aí ela vai procurar o Guardião Vermelho, seu pai, né? O seu pai fake daquela família totalmente montada, né? Com aquela mãe fake, com a Natasha, que é irmã fake dela e tal. E aí a gente tem justamente ela tentando encontrar o seu lugar no mundo. O Guardião também tem esse problema, né? De estar perdido. De o único momento feliz da vida dele foi quando ele era um super soldado e ele ajudava a União Soviética. O Buck, por sua vez, ele é um congressista de fato, ele virou um deputado dos Estados Unidos e está investigando a Valentina. E aí ele consegue, o Guardião Vermelho acaba encontrando o grupo que conseguiu escapar, então o Guardião, a Helena, a Fantasma e o Agente Americano começam a formar esse tal de Thunderbolts, que era um time de futebol que a Helena jogava quando era criança, e que ela era goleira tal, e que não conseguiu ganhar um único jogo, e que teve um dia lá que uma das meninas do time teve um cagaço e fez cocô no meio do jogo, enfim, aquelas piadas. E o Agente Americano tá ali para tentar tirar um pouco o peso dessa história, porque ela é uma história pesada de traumas de cada um desses caras. O John Walker, ele tem o trauma de que ele teve um filho com a namorada dele, que ele tinha uma namorada lá na série, lembra do Falcão e Soldado Invernal?
e ela largou ele, porque ele tinha virado um criminoso, ele não estava muito aí para a família, e ela pegou a criança e vazou, foi embora, e largou ele sozinho, né? E ele trabalhando para Valentina. Então, esse trauma desse cara, o Buck, é o mais normal, né? Porque lembra, no Falcão Soldado Invernal, ele estava fazendo terapia, ele estava se aprendendo a viver com os traumas do passado, quando ele matava pessoas a mando da Hydra, sem conseguir se ter controle, né? Até o momento que ele vai para Wakanda, ele se cura, aí ele vira um vingador de fato, né? Mas ele matou o pai do Tony Stark, né? Toda a trama ali de guerra civil. E quantas pessoas ele não matou nas guerras por aí, a mando da Hydra, né? Então é o mais normal assim da equipe, pra você ver o nível, né? A Fantasma com problemas também, desde sempre, vítima de experimentos. E depois procurando uma forma de não deixar o seu corpo desintegrar, né? Porque o superpoder dela, ela se desintegra e depois ela reaparece, né? Por isso que ela é a fantasma, ela se desintegra e some. E aí ela reaparece. Então é um superpoder difícil, porque se ela não voltar, ela desintegrou e aí ela morreu. Então cada um tem esse seu trauma. E aí o Buck consegue capturar os caras. Por quê? Porque são provas dos crimes da Valentina. Só que aí eles começam a avisar, ó, mas a Valentina capturou o Bob. O Bob é poderoso e tal. Ela vai fazer alguma coisa com esse cara e aí vai dar ruim. Ela tem o projeto Sentinela. E aí ele não acredita. E aí a mulher que trabalha com a Valentina, ela tá preocupada com os caminhos que a Valentina tá tomando. E aí ela liga pro Buck e fala, oh, ela capturou o Bob é perigoso, o projeto Sentinela. A mesma coisa que os Thunderbolts tinha falado pra ele. Aí ele olha pra eles assim e fala, tá bom, vocês estavam certos, vamos impedir a Valentina. E aí eles chegam na Torre dos Vingadores. Eles chegam lá e eles vão confrontar a Valentina. E aí ela, vocês não podem nada contra mim, porque eu tenho o Sentinela, o Sentry, né? E aí o Sentinela vem. Gente, ele tá ótimo. Ele tá excelente. O ator é ótimo. Porque quando ele é o Bob, ele é o Bob. Quando ele é o Sentinela, ele é o Sentinela. E quando ele é o Vácuo, ele é o Vácuo. Ele é três pessoas completamente diferentes. Não dá nem pra dizer que o Vácuo é uma pessoa, mas enfim. E a roupa, cara, quadrinho puro. Puro quadrinho, tá excelente, excelente. Eles até brincam, né? Porque o cabelo dele é um loiro mais escuro. E aí quando ele vira o Sentinela, o cabelo dele tá comprido e mais loiro, né? Um loiro claro. E aí eles até brincam, né? Seu cabelo mudou, né? Aquelas coisas, né, de quadrinhos, de coisas que não fazem sentido, e aí você leva pro cinema, faz menos sentido ainda. Então o próprio filme ele zoa com algumas coisas, igual eu falei do, vocês não têm poderes. Quer dizer, nós não temos poderes, né? Ninguém voa aqui, a gente só atira e dá porrada. Então o próprio filme se zoa, né? E zoa o gênero. E nos créditos finais, lembrar de falar isso antes de mais nada, cara, tem uma zoeira incrível com a Liga da Justiça. Inclusive tem um momento, porque o David Harbour, ele agora faz o Frankenstein, né, na DC do James Gunn. E tudo bem, ele tá morando agora em Washington, D.C. Mas tem um momento ali do filme que a Helena fala pra ele, né, agora você tá na DC. Eu senti uma zoeira aí de que agora o David Harbour tá na DC. Talvez tenha a ver, talvez não, mas me pareceu essa piada aí também. Mas tem uma piada com a DC do Zack Snyder, cara. Tem uma piada da DC do Zack Snyder nos créditos. Cara, sem mais. Tá ótimo, tá ótimo. E aí eles enfrentam um Sentry e eles perdem pro Sentry. E aí nós não servimos pra nada, nós não podemos fazer isso, nós não somos heróis, nós somos um monte de merda, né? Tipo isso. E aí o Sentry olha pra Valentina, por que um deus deve obedecer a alguém? E ele se vira contra ela, mas aí eles conseguem controlar a situação, a ajudante dela derruba ele, né? E aí quando ele volta como o vazio, o vácuo. Vazio não, vácuo, né? Vazio é o negócio lá do Loki, tipo o Wolverine. É o vácuo. Ele volta como o vácuo. E repare como o vácuo, ele é mencionado em vários momentos do filme. Na primeira cena do filme, a Helena tá falando que ela sente como se ela tivesse um vácuo, um vazio dentro dela. E em vários outros momentos isso é colocado também. Então,
o quanto isso é um filme de herói, onde você tem um vilão que é esse vácuo, mas o quanto isso também é uma metalinguagem para você falar sobre esse vazio, sobre esse vácuo que você tem dentro de você. Por mais que a gente esteja tudo feliz, a gente tem problemas, a gente tem traumas do passado, a gente tem coisas, e por isso que o filme é profundo. O filme não é só mais um filme de super-herói. Eu digo mais, eu vou ser mais profundo sobre isso na minha análise sincera que vai sair nos próximos dias. Mas por que a gente gostava tanto dos filmes do Homem-Aranha do Tobey? Só porque era fiel aos quadrinhos? Só porque o filme era bom? Porque tinha um bom roteiro? Ou porque ele era profundo? Não é no Homem-Aranha 2 que ele perde os poderes? Gente, ali era uma depressão que o cara estava entrando. Então aqueles filmes, eles eram mais do que filmes de super-heróis. Eles eram profundos. Não estou comparando aqui, tá? Homem-Aranha 2 ainda é muito melhor que Thunderbolts. Mas a questão é, o filme tem algo a mais do que só uma lutinha de herói. Coisa que talvez Capitão América 4 poderia ter sido e falhou miseravelmente. Por quê? Porque ele é cheio de falhas, né? Ele falha o tempo inteiro. Ele falha o tempo inteiro porque ele é uma colcha de retalhos. Aqui não. Gente, esse filme não teve uma regravação. E você percebe isso no filme. Ele é coeso do início ao fim. A ideia que ele tem no começo é a mesma que ele completa no final. Então isso é muito bom, ajuda o filme, né? Enfim, mas voltando. E aí o vácuo toma conta da cidade. E a Helena, ela resolve entrar no vácuo. E aí o que acontece com quem está dentro do vácuo? Cara, eu defino o vácuo como se fosse, quando você está ali dentro, como se fosse uma grande sala de escape room. Quem já foi num escape room? Eu fui uma vez na vida e foi sensacional. Porque, tipo, você entra ali num lugar, e aí você tem que escapar daquele lugar. E aí você vai abrindo outras salas. E é tipo isso. E é muito bem feito. A Helena tá ali presa num trauma. Aí ela vai para outro trauma. E ela, outro trauma, até que ela encontra o Bob. E a figura central ali é o Bob. É o trauma daquele cara, do Robert. Qual é a história desse cara? Qual é o trauma que esse cara tem? Qual que é o problema dele? E na verdade, o vácuo só quer que ele entre cada vez mais nessa profundeza. E aí é algo que a Disney mesmo, né, a Marvel é da Disney, que a Disney tocou muito, de uma maneira diferente, em Divertidamente 2, ano passado, e que foi o filme de maior bilheteria do ano passado, né, se eu não estiver enganado agora. E por quê? Por que ele foi? Porque ele tocou todas as idades. Mesmo sendo uma animação, tocou os adultos. E o quanto esse filme toca na gente de uma outra forma. Porque pensa, quando você está na pior, se você ficar nessa pior e ficar preso naquilo, cada vez mais você vai ficar pior. E aqui é a mesma coisa. O Bob, ele é sozinho. Ele não tem mãe, ele não tem pai, os pais tinham problemas, ambos morreram. Era um cara sozinho que se drogava e entrou no Projeto Sentinela porque prometeram para ele uma droga que faria ele ficar ainda mais forte. E um cara sozinho, perdido, quando vê uma proposta dessa, ele vai. E quantas comparações com isso a gente não pode fazer hoje? E aí quando eles estão ali no vazio, e aí os outros resolvem entrar ali no vazio para tentar ajudar a Helena, ou todo mundo morrer, seja o que quer que aconteça, eles entram também. E aí, era aí que o filme podia errar. Porque o filme poderia fazer igual tantos outros filmes, né? A nossa crítica, por exemplo, Doutor Estranho 2. O Doutor Estranho chega ali para América Chaves, vira para ela e fala: você consegue, você pode. E aí ela vai lá, consegue, pode e vira o jogo contra a Wanda. O Capitão América, para derrotar o Hulk Vermelho, lembra dele, da filha, das flores. Aí as flores caem em cima dele. Aí ele lembra da filha. E ele volta a ser o Ross. E deixa de ser o Hulk Vermelho. E é aqui que o filme podia errar, então. A Helena, os outros, poderiam chegar pro Bob
e falar: você pode, você consegue, você é mais do que isso. E quando parecia que ia por esse caminho, eu falei: putz, vão estragar o filme nesse momento. E é aí que o filme te entrega e te mostra para que ele veio. E ele entrega uma puta cena onde o Bob tá sozinho contra o vácuo, onde o vácuo afasta os outros do Bob e fala para ele assim, ó, vem, mostra para mim que você pode me vencer. Aí o Bob vai lá e começa a bater no vácuo, começa a bater nele. E aí toda a parte preta do vácuo começa a entrar no Bob. E o Bob começa a ficar preto como o vácuo também. E aí, a Helena olha para aquilo e percebe, não, é isso que ele quer. Quando você tá sozinho, você tá na merda e você se enfia a cabeça mais na merda você fica. E aí para você sair daquela lama, daquela areia movediça que te puxa para baixo, mais difícil é. E é aí que você precisa dos outros, é aí que você precisa dos amigos. E aí é que eles conseguem voltar a ficar próximos do Bob. E aí vai a Helena primeiro. Não, Bob, você não tá sozinho, você tem a mim. E aí vem os outros. Não, você tem a mim, você tem a mim, você tem a mim. E aí ele consegue sair daquilo. E aí quando ele deixa de ser o void, o vazio, o vácuo, né? Cara, eu me emocionei nessa cena. Porque é você não estar sozinho. E quando você encontra alguém que está nessa situação, é você mostrar para a pessoa que ela não está sozinha, cara. É muito impactante. É muito mais do que um filme de lutinha. E é isso que os filmes, eu acho que eles têm que ser. Porque é muito legal a nostalgia, o Tobey e o Andrew de volta e os vilões. Isso é legal, porque faz a gente voltar para a infância. Ou para quando a gente viu aqueles filmes e tal. Mas você ter uma carga dramática dentro disso, eu acho que é a chave talvez para esses filmes se configurarem para o que vem aí. Eu acho que é por isso que o Superman do James Gunn vai ser especial. Porque ele vai mostrar o Superman como esperança. E é isso que a gente precisa hoje, cara. A gente precisa de esperança para continuar vivendo. O Superman como um símbolo de esperança para essa DC e uma esperança pra gente no nosso mundo real de que as coisas podem ser melhor, cara. Porra, talvez não fosse nem isso que você esperava nesse vídeo, mas tá saindo. Eu precisava falar isso. Talvez essa aqui seja análise sincera. Talvez eu nem precise fazer um vídeo de análise sincera, cara. Não sei nem com quanto tempo tá esse vídeo, mas se você ficou aqui até agora e tá gostando dessa conversa, deixa um like, se inscreve aí pra você não perder mais nada de Thunderbolts, beleza? Mas a gente já vai caminhar pro final. E aí quando eles saem daquela situação, o Bob não lembra de nada. E aí, logo ali na frente tá a Valentina, eles vão em direção a ela. Nós vamos te matar, você tá ferrada. E aí ela leva eles para uma coletiva de imprensa. Eu estou aqui para revelar para vocês tudo o que eu estava trabalhando em tanto tempo. O que vocês viram aqui agora, né, porque a luta rolou pela cidade, né, o Void ali, os Vingadores, os Thunderbolts salvando as pessoas do Void e da destruição que ele causava, né? Eu apresento para vocês os novos Vingadores. Cara, isso é hype total. E aí, o filme termina, né, com a Helena falando pra Valentina que ela está nas mãos deles, né? Tipo, ou você faz as coisas direitinho, ou a gente revela tudo. E aí, assim, a vilã do filme é a Valentina. E ela termina o filme se dando bem, porque apresentando esses heróis, mesmo que na cagada, ela se livra das acusações, né? Tipo, vocês achavam que eu tava fazendo algo ruim? Olha o que eu tava fazendo. Tava preparando os novos heróis, porque os heróis não estão vindo. Cadê esses heróis? Então, eu vos apresento os heróis, né? E aí a gente tem essa nova equipe. Uma equipe disfuncional, uma equipe errada, mas que mostrou que tem valores. Alguns mais, outros menos, mas é errando que se aprende. É com os seus traumas que você constrói a sua história. Então, parabéns para esse filme, parabéns. Eu comecei o vídeo
com uma piada ridícula sobre a fantasma e a treinadora, termino o vídeo dessa forma. Se você gostou e quer saber mais sobre os spoilers do filme, cenas pós-créditos estão vindo totalmente explicadas para vocês no próximo vídeo, tá? E não deixa de deixar sua dúvida, sua pergunta sobre o filme no nosso post aqui na aba comunidade. Óbvio que pode ser aqui no vídeo também, né, nos comentários, mas eu vou dar mais atenção para aquele post lá, beleza? A gente volta já já com mais conteúdo e aqui na tela estão aparecendo outros vídeos para você continuar ligado aqui com a gente.